Vamos pegar um monte nessa quantia mais ou menos, colocar no centro da massa, molhar com a ponta do dedo as extremidades da massa e assim juntar então, formando um triângulo. Molha novamente essa ponta e junta. Assim então eu consigo o meu tortelli. Terminei de rechear todas as massas, então agora nós temos oficialmente o nosso tortelli. Então, preparo da semana finalizado, tortelli de abóbora cabotiá ao molho de zucca. Então vou começar o preparo da semana, o complexo preparo da semana, tortelli de zucca. Aqui está então a nossa receita e esse preparo eu terei que fazer em 3 partes. Eu tenho aqui os ingredientes da massa, os ingredientes do molho e os ingredientes do recheio, porque o preparo de hoje, a massa vai ser uma massa recheada, tortelli. Preciso iniciar cozinhando a abóbora cabotiá, que é um dos ingredientes do recheio. Preciso de metade de uma abóbora, vou cortar e colocar na panela de pressão. Aí eu vou utilizar no preparo de hoje apenas metade. Olha como ela ficou sem sementes. Aqui estão as partes. Vou colocar na panela de pressão, vou cozinhar com casca e tudo. Encher de água até cobrir. Deixar isso aqui na pressão por mais ou menos 20 a 30 minutos, depois que pegar a pressão. Agora eu vou iniciar a primeira parte do preparo de hoje, de fato, que é a massa. 2 ovos inteiros, 200 gramas de trigo semolina e água se for necessário. Coloque a farinha de trigo numa superfície ou então numa vasilha, como essa que estou utilizando, num canto assim. Abra uma cova no centro e acrescente os ovos. Vou misturar com a mão mesmo. Se tiver um misturador, utilize um misturador. Acrescentar um pouquinho de água. Depois que eu fiz a pré-mistura dos ingredientes da massa, porque essa etapa aqui é a pré-mistura e não a sova, agora sim, vou tirar aqui da minha bacia e transferir para a mesa. E aqui na mesa, vou começar a sovar. Isso sim vai levar em torno de 20 minutos. Preciso fazer esse movimento. Também utilizo farinha sempre na base, para que ela vá então sendo sovada e se desenvolvendo. Sove a massa bem com o punho e vá recolhendo com os dedos até a massa ficar lisa e elástica. E a vantagem de usar o trigo semolina é que é isso, ele rapidamente, você consegue sovar rapidamente. Então, veja, está lisa e levemente elástica. Dá para sovar mais? Sim, mas assim já está bom. Então vamos para o próximo passo, que é abrir essa massa. Então com esse rolo aqui eu vou abrir essa massa. Primeiro eu vou dividir isso aqui em 2 partes no mínimo. Vou abrir com a mão inicialmente. Feito isso, esse movimento com o rolo. Dobra aqui. Até conseguir chegar no tamanho desejado. Quanto menos espessa a massa, melhor para cozinhar depois. Terminei de abrir a primeira parte, o primeiro pedaço, e olha como que ficou. Tem que mexer com calma, que senão rasga. O que eu farei agora é dar o formato do preparo de hoje, que é tortelli. Então eu estou utilizando de forma bem improvisada isso aqui, mas o ideal é que tenha um cortador quadrado para chegar nessa medida. Então agora apenas darei o formato utilizando o máximo possível aqui da massa. Antes de fazer isso, deixa eu apenas fazer uma explicação básica sobre essa questão de preparo de massas. Então existem massas longas, massas curtas e massas recheadas. As longas são espaguete, linguine, talharim, fettuccine, tagliatelle, pappardelle, entre outros. Ou outras. E massas curtas são penne, fusilli, farfalle, entre outras também. Esse preparo de hoje está na categoria de massas recheadas, então ravioli, capelletti, tortelli e assim por diante. Então, olha como que eu farei então nesse quadrado. Sempre tentando utilizar o máximo possível de espaço. Primeiro, olha como ficou então a primeira leva. Vou tentar melhorar na segunda. Eu deixei a massa muito fininha, então ela está bem frágilzinha mesmo. Então, esse tamanho deve ter o que aqui? 1, 2, 3. Tem mais ou menos 6 centímetros por 6 também. Esse processo que fiz aqui da abertura e o corte, vou repetir para os outros pedaços também. Com essa quantidade de trigo eu consegui cortar 51 peças de tortelli. Feito isso, vamos para a segunda etapa do preparo de hoje, que é o preparo do recheio. Para o recheio do tortelli serão 7 ingredientes. Então, 50 gramas de queijo parmesão ralado. Segundo ingrediente do recheio, 50 gramas, ou melhor, 25 gramas de manteiga. Terceiro e quarto ingrediente do recheio, pimenta do reino e sal. Estes dois são a gosto.
Quinto ingrediente, noz moscada ralada, que também é a gosto. Eu vou usar essa quantidade de noz moscada, espero que não seja muito. 2 dentes de alho, sem a casca, então vou picar eles. Por fim, o sétimo e último ingrediente, também o principal ingrediente do recheio, que é a abóbora cabotiá. Coloquei para cozinhar e vamos agora então tirar daqui. E aqui, então, eu vou tirar a casca e espremer. Pode ser sem esse negócio que é aqui, isso que eu tenho aqui, já vou utilizar para isso mesmo, né? Então o que eu fizer nesse pedaço, farei em todos os outros. Com um garfo, apenas vou passar aqui como se fosse um purê, sabe? Chegou a hora então de irmos para o fogão para trabalharmos nesse recheio. O primeiro passo é aquecer a manteiga. Manteiga bem derretida, vamos refogar o alho. Em seguida, adicione a polpa da abóbora amassada, juntamente com o queijo parmesão. E finalize com noz moscada, sal e pimenta do reino. Esses 3 últimos são a gosto. O próximo passo, então, é distribuir esse nosso recheio, sempre em fogo baixo, eu trabalhei aqui, numa tábua ou em algum lugar para que ele possa resfriar e a gente poder utilizar na massa, rechear. Espalhe assim, ó, para que ele resfrie. Aqui está o nosso recheio e a massa. 2 partes do preparo de hoje já estão ok. Vamos então rechear a massa de que maneira? Aqui está. Vou fazer com um e assim eu repetirei com todos os outros. Eu precisarei de água, precisarei de uma colher pequena e um garfo. Vamos pegar um monte nessa quantia mais ou menos, colocar no centro da massa, molhar com a ponta do dedo as extremidades da massa. Isso aqui vai ser a nossa cola. E assim juntar então, formando um triângulo. Aqui está. Dessa forma nós fazemos o tortelli e dá uma leve pressionada com o garfo também, para garantir que não abra. Molha novamente essa ponta e junta dessa forma. E pressiona com o garfo também. Assim então eu consigo o meu tortelli. Aqui está, o primeiro. E repetirei isso com todos os 50 pedaços faltantes. Essa parte de rechear a massa dá um pouco de trabalho e gasta tempo. Então montei aqui, fiz uma pequena linha de montagem e vamos ver se eu agilizo o trabalho. Terminei de rechear todas as massas, então agora nós temos oficialmente o nosso tortelli. Qual é o próximo passo? Cozinhar em água fervente, abundante com sal, por poucos minutos, até que subam à superfície. Aqui está a nossa panela. Veja que eu coloquei metade dessa panela com água, uma panela grande, podia ser menor. Vou colocar também aqui 2 pitadas de sal para temperar a nossa massa e também um pouco de óleo de soja. Por quê? Para que enquanto a massa estiver cozinhando, ela não grude uma na outra, ou elas não grudem. E colocarei a massa aqui depois que essa água ferver, começar a borbulhar. Enquanto a água está fervendo e ainda não coloquei o macarrão para cozinhar, chegamos à terceira parte do preparo de hoje, que é o molho. Molho de manteiga de sálvia, ou manteiga na sálvia, que compõe então o preparo de tortelli de zucca. A primeira coisa que farei é pesar e separar os ingredientes. Primeiro ingrediente do molho, 50 gramas de queijo parmesão. Ingrediente número 2 do molho, 100 gramas de manteiga. 50 gramas de amêndoas laminadas, olha só como elas são, e torradas. Daqui a pouco eu vou torrá-las, mas por enquanto estão ainda cruas. O sal e a pimenta do reino são a gosto neste molho. Por fim, o principal ingrediente, que é a sálvia. A receita pede meia bandeja de sálvia fresca. Olha como que tá a minha sálvia. Eu comprei tem 2 dias, coloquei na água para ver se ela não morria tão rápido, mas ficou dessa maneira. Eu não me importo com relação a isso, o aspecto dela no preparo de hoje, porque isso aqui vai para o fogo daqui a pouquinho. Então eu vou retirar todas as folhas e separar. Terminei de desfolhar então com as mãos mesmo e deu bastante. Eu vou precisar de amêndoas torradas, então aqui estão elas espalhadas e eu vou levar lá pro forno. Eu acredito que uns 15 minutos deve estar ok. Botei na temperatura máxima para agilizar. A água já ferveu e agora eu vou colocar então o nosso tortelli para cozinhar. Vamos lá, um por um. Próximo passo agora então para o molho, vamos iniciar finalmente, os ingredientes estão todos aqui.
Então coloque a manteiga. Próximo passo então é colocar toda essa sálvia na manteiga. Deixe cozinhar por alguns segundos até perfumar e ficar crocante. Acredito que elas já estejam bem crocantes, então eu vou tirar essa sálvia daqui e reservar. O tortelli já cozinhou, agora eu vou retirar ele do fogo para escorrer água. E já para a parte final do preparo, então, temos a massa ali cozida, sálvia crocante. E agora vamos colocar então a massa na manteiga aromatizada. Adicione a massa cozida. Vou corrigir com uma pitada de sal e também um pouco de pimenta. Vamos finalizar essa massa então com a sálvia, que pode ser servida no prato ou aqui mesmo. Vou colocar só um pouquinho de queijo ralado também, já para dar uma mistura do queijo aqui, e apenas um pouquinho da amêndoa. Então, preparo da semana finalizado: tortelli de abóbora cabotiá ao molho de zucca. O recheio, as amêndoas laminadas e, para finalizar, o queijo parmesão. Primeiro, você já comeu esse tipo de coisa? O que você achou? Eu nunca comi desse jeito aqui, mas tá muito gostoso. Dá pra sentir o gosto da abóbora? Dá, tá tudo. A massa tá crua, tá cozida? Não, a massa tá no ponto, o recheio da abóbora também tá. E a folha de sálvia? É meio amarguinha, né? O que você achou, pai, do preparo completo de massa, molho e recheio? Isso é uma massa recheada. Lembrando que massa, ó, massa longa, massa curta e massa recheada. Essa é uma massa recheada. Eu não lembro que eu tenha comido isso aqui na minha vida. Você achou muito amarga a folha? Não. Bem cozido, dá pra sentir o gosto da abóbora? Ah, sim. Mas o que prevalece sempre é o gosto da abóbora, né? Bom, o que eu achei aqui? Ficou bom. A única coisa que podia melhorar aqui, primeiro, é colocar mais manteiga, porque eu acho que o macarrão ficou seco demais, tá vendo? Acho que faltou mais brilho aqui, né? Tinha que estar um pouco mais úmido. E também evitar de colocar o parmesão lá na panela, deixar pra colocar o parmesão só quando estiver servindo. Por isso que ela tem que estar, essa massa tem que estar mais molhada, tem que estar com mais manteiga antes. Porque daí, colocando o queijo, ele adere, né? Ele gruda melhor. Mas fora isso, perfeito. Então é isso aí, preparo da semana completo já, finalizado, provado e aprovado. Até semana que vem, valeu!